Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosíssima intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso divino Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Hoje quero meditar com vocês acerca do pecado contra o Espírito Santo. Muito é falado acerca do pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, como diz o Evangelho, mas muitas vezes nós fincamos apenas como se este pecado fosse apenas um pecado de blasfemar de fato, de falar mal, uma palavra má em relação à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Porém, este pecado é algo bem mais profundo. Possamos ler então no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 31, que o Senhor vai dizer a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Por isso, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhes será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, aqui o Senhor, por que ele fala que não terá perdão no outro século? Eu julgo dizer que toda pessoa que é condenada ao inferno, ela é condenada pelo pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o pecado contra o Espírito Santo, ele é nada mais, nada menos do que... veja bem, o pecado mortal, ele é como uma lama que está no teu corpo e na tua alma. Você está enlameado. Então vem o Senhor com o sangue e a água que jorrou do coração. Todo o sangue que ele derramou na cruz vem te lavar do teu pecado. Vem te lavar do teu pecado, só que o sangue que jorrou do coração de Cristo não pode te lavar dessa lama. Por quê? Porque você vestiu uma manta, você vestiu, você está camuflado, você vestiu algo para proteger. Então, por mais que o sangue de Cristo venha, não consegue atingir essa lama do pecado, porque você colocou esta barreira, esta proteção anti-misericórdia, digamos assim. Então, este pecado contra o Espírito Santo é um pecado que me impede de receber misericórdia. Por mais que eu cometa um pecado mortal, se eu não estou em estado de pecado contra o Espírito Santo, eu vou buscar a graça de Deus, vou buscar a misericórdia de Deus, eu vou ser como Davi. Davi, ele não estava em estado de pecado mortal, e quando ele, mesmo com consciência, sabendo que era errado, ele cai em pecado com a mulher de seu amigo, ele não estava em estado de pecado contra o Espírito Santo, então ele foi rasgou seu coração diante de Deus, clamando misericórdia. Então nós temos o Salmo 50 em que mostra isso de forma muito clara. Davi clamando a misericórdia de Deus. A pessoa que está em estado de pecado contra o Espírito Santo, ela não clama a misericórdia de Deus. Não é só eu falar contra o Santo Espírito, mas é eu rejeitar toda a graça do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus também vai dizer, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que o Espírito Santo virá e convencerá o mundo acerca do pecado e do juízo. Ou seja,
quando eu estou em pecado contra o Espírito Santo, eu não reconheço o meu pecado. E reconhecendo o pecado, quando o Espírito vem, aliás, o Espírito vem, me revela acerca do pecado. Nós que recebemos o batismo, nós que fomos confirmados, recebemos o sacramento da crisma, o Espírito no dom do conselho vem e nos fala, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, e nós, sabendo que aquilo é pecado, nós recusamos, porque o Espírito vem revelar que algo é pecado e eu não quero a misericórdia de Deus. Entende? E é isso, exatamente este o contexto, por exemplo, que está aqui nesta passagem, porque Jesus fala isso após ele ter realizado um milagre, e as pessoas ali começam a dizer que ele operou aquele milagre por meio de Beelzebu, né? Por meio de um demônio, e no entanto nosso Senhor fala isso por quê? Porque aquele era um pecado contra o Espírito Santo, porque eram pessoas que sabiam muito bem que Jesus devia vir naquele tempo, que o Messias devia vir naquele tempo e deveria operar aqueles sinais. Eles sabiam muito bem que aqueles eram os sinais de quem seria nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito revelava, porque o Espírito já revelava, ainda não tinha acontecido o Pentecostes, mas o Espírito já revelava, como revelou a Pedro. Que quando Jesus pergunta quem dizem que são os homens, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, e Jesus pergunta, e tu? Quem dizes que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz, feliz és tu, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas Deus. Ou seja, o Espírito já revela aos homens desde aquele tempo. E Deus dando a inteligência, as pessoas recusaram a Cristo, cometeram um pecado contra o Espírito Santo, porque o Senhor revela, o Senhor se revela a nós, o Senhor nos dá a salvação, e o pecado contra o Espírito é isso, eu recuso a salvação. Vocês conseguem compreender isso, né? E é muito interessante que, por exemplo, nós podemos ver no Catecismo de São Pio X que ele enumera quais são os pecados contra o Espírito Santo. Nós podemos ver aqui nessa edição, no número 961, São Pio X vai enumerar, né? Vai enumerar os pecados contra o Espírito. Mas antes, eu quero fazer o número 962, que ele vai responder. Por que se chamam estes pecados particularmente pecados contra o Espírito Santo? Chamam-se estes pecados particularmente pecados contra o Espírito Santo, porque se cometem por pura malícia, o que é contrário à bondade que se atribui ao Espírito Santo. Aí você pergunta, como assim por pura malícia? Pois bem, são 6 pecados os pecados contra o Espírito Santo, né? São Pio X enumera eles. Não vou falar na mesma ordem em que está aqui. Quero falar em uma outra ordem, para melhor trabalharmos, né, essa questão. Um pecado contra o Espírito Santo é presunção de salvar sem merecimento, né? Presunção de se salvar sem merecimento. O que acontece? A pessoa ela presume se salvar sem ter que se converter. Ou seja, a pessoa ela, como eu já ouvi, não sei se por brincadeira ou não vou julgar a intenção do coração, mas a pessoa dizer, não, você pode fazer isso aí, é só antes de morrer você confessar. Ou seja, a pessoa ela tem a impressão que ela tem a decisão no coração dela que ela pode viver toda espécie de pecado. Ela pode ter vida sexual ativa antes do casamento, ela pode trair a mulher dela, a mulher dele, pode trair o esposo dela, pode viver nas bebedeiras, nas farras, pode viver a prostituição inteira, mas é só antes de morrer confessar. Veja, aqui a pessoa não está colocando a importância e o poder do sacramento da confissão. Pecado confessado, meu amigo, o pecado ele se apaga, né? Nós pagaremos as penas dele se nós não fizermos penitência na terra, iremos para o purgatório pagar a pena durante um determinado período e depois iremos para o céu. É por isso que tem as indulgências, né, que diminuem o tempo do purgatório. Se for indulgência plenária, nós vamos direto ao céu. Mas veja que aqui a pessoa ela não quer se confessar. Ela não fala, por exemplo, é diferente, como eu vi um testemunho essa semana do irmão contando, que quando ele estava na vida de bebedeira, na vida de pecado, entregue ao mundão, ele chegava em casa bêbado, caindo, mas rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria e falava, um dia eu vou sair dessa vida. Veja que é diferente. Quando a pessoa ela é em pecado mortal, ela está buscando a Deus, ela fala, um dia eu vou sair dessa vida. Mas não assim um falar e se larga, mas um falar assim, eu quero, eu não estou conseguindo, mas com a graça de Deus eu vou sair. É diferente da pessoa dizer, eu vou fazendo normalmente, mas quando eu morrer eu me confesso. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você sabe quando que você vai morrer? Você pode estar falando isso agora e daqui a 2 minutos você cai morto.
E aí, está em pecado mortal, mas Deus te deu a intenção no coração, Deus te deu a inspiração para você ir confessar. E você não foi confessar, não quis. Por quê? Porque você presumiu que você poderia se confessar na hora da morte. Você presumiu que poderia se converter, poderia se salvar, melhor dizendo, sem a graça de Deus, na hora que eu quiser. Não, é igual aquela pessoa que fala, fuma ou bebe num vício mesmo tremendo e fala, na hora que eu quiser eu paro. A pessoa começa a fumar maconha, na hora que eu quiser eu paro. Quando pensar que não está na bagaceira, né? Não para, sem ajuda não para. E as pessoas não veem que necessitam da graça de Deus, que para se converter hoje, assim como o Santo Expedito, que sempre que ele iria se converter aparecia um corvo, né? Ali o demônio mesmo presente, gritando cras, cras, né? Que no latim é amanhã, amanhã. Então um dia ele pisa naquele corvo e fala, é hoje. Você não sabe do dia da manhã, meu irmão. Você não sabe, né? E muitas vezes nós vamos deixando para amanhã o que nós poderíamos fazer hoje. Não deixe para se converter amanhã, você tem o hoje. Assim como Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, para te amar, Senhor, eu tenho hoje. Hoje é que nós temos para amar a Deus. E nós vamos nessa presunção de salvar sem merecimento. Eu confesso na hora que eu quiser, eu deixo para depois. Ou então eu nem confesso, né? Eu abaixo totalmente o sacramento. Eu não preciso de sacramento. Para mim me salvar, para que rezar? Para que texto? Ninguém vai ser salvo por causa de texto, né? Para que rezar? Para que rezar o texto? Para que ir para a missa todo dia? Para que esse tanto de confissão? Não! Né? Então eu não preciso disso não, porque Deus me ama do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou, Deus me ama. A misericórdia de Deus me atinge. Meu irmão, Deus te ama do jeito que você é, mas Deus não ama a vida que você está levando, a forma que a tua vida se encontra neste momento. Você negar a palavra de Deus, querendo se conformar. São Paulo já diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela ação do Espírito. Ou seja, nós recusamos essa ação do Espírito porque nós estamos conformados com este mundo e nós achamos que sem merecimento, sem rezar, sem buscar a Deus, sem lutar contra o pecado. Ora, São Paulo diz em Hebreus capítulo 12, versículo 4, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Nós achamos que sem lutar contra o pecado a gente vai se salvar porque Deus é bom, né? Este Deus hippie, este Deus assim, sei lá, né? Este Deus que não importa, este Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria, cresceu por mim, morreu por mim no madeiro da cruz e agora não, vocês podem viver. Jesus veio para nos salvar e nos libertar da mão do demônio. Ele falou isso no Evangelho, para nos salvar do pecado, para nos libertar do pecado. Aí nós achamos que não, Deus veio para que eu pudesse ser livre e fazer o que eu quiser. Não, se fosse para mim ser livre e fazer o que eu quiser, para que ele veio morrer na cruz? Aí você entende? Aí nessa minha presunção de achar que eu posso me salvar sem merecimento, que eu posso me converter na hora que eu quiser, tanto faz como tanto fez, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aí o que acontece? Eu estou rejeitando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um pecado contra o Espírito Santo. Não adie confissão. Tem até um livro, eu não li, mas eu vi algumas pessoas comentando, eu não lembro o nome, é Um Grito Dilacerante do Alma do Inferno, uma coisa assim que conta uma questão mística de uma pessoa que foi condenada ao inferno. Ele conta os motivos. Ela fala que o anjo da guarda, antes dela morrer, o anjo da guarda estava inspirando o coração dela para que ela se confessasse. Ela estava de carro e ela há muito tempo que não ia na igreja, mas o anjo da guarda infundiu no coração dela, vai se confessar. Ela não foi, aconteceu um acidente de carro e ela morreu. Ou seja, mas por que ela foi condenada? Pecou contra o Espírito Santo. O anjo da guarda dela, o Espírito Santo, Deus estava ali conduzindo ela, vai confessar, retorne a mim. Deus infundiu uma graça especial na última hora e ela recusou. Então, veja que é algo normal, veja que é algo tremendo isso. Quem está dizendo é São Pio X, que presunção de se salvar sem merecimento é pecado contra o Espírito Santo. Veja, e ele vai dizer outro pecado contra o Espírito Santo que está alarmando a igreja, que é combater a verdade conhecida. Meus irmãos e irmãs, combater uma verdade conhecida é um pecado contra o Espírito Santo. É dito a frase da igreja, Roma locuta causa finita est, Roma falou, causa finita é. Ou seja, nós esquecemos daquilo que São Paulo vai falar. Agora eu não lembro a passagem exatamente, mas São Paulo vai dizer que a igreja
é coluna e sustentáculo da verdade. Aquilo que a igreja nos ensina por meio do magistério infalível, nós devemos acolher como uma verdade. Não que pessoas revestidas dizendo que é da igreja, dizendo que é padre, fala, mas aquilo que é igreja, naquilo que é magistério, naquilo que é a doutrina da igreja, naquilo que é o catecismo da igreja, daquilo que é os dogmas da igreja, se eu nego essa fé, se eu conheço essa fé, estudo essa fé, tenho consciência completa e eu começo a combater, eu estou cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Lembrem-se, São Paulo, quando ele estava perseguindo os cristãos, quando São Paulo, antes da conversão, Saulo ainda chamado, quando ele estava combatendo os cristãos, que ele estava se dirigindo à cidade para matá-los, diz a palavra de Deus do livro dos Atos dos Apóstolos que São Paulo de repente fica cego e cai do cavalo e nosso Senhor Jesus Cristo fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por acaso Saulo estava indo matar Cristo? Não, Cristo já tinha ressuscitado dos mortos e tinha subido aos céus. Mas Paulo estava seguindo para matar quem estava seguindo para matar os cristãos. Assim muitos dentro até mesmo da própria igreja, conhecendo a doutrina da igreja, estão combatendo a Cristo. Mas não fala eu odeio a Cristo, mas fala eu odeio a igreja, eu não concordo com isso da igreja, eu sou católico, mas eu não concordo com a igreja, porque a igreja tem que liberar a camisinha, porque a igreja tem que liberar a prostituição, tem que liberar o divórcio, porque a igreja tem que liberar o aborto, porque a igreja isso, porque a igreja aquilo, não concordo com a igreja, porque a igreja... Não, porque eu sou católico, mas a igreja tem que fazer casamento homossexual, você não sabe nem o que é casamento. Aí começa-se a esse bombardeio de pessoas até mesmo dentro da igreja, dessas pessoas progressistas, dessas pessoas relativistas, como um bombardeio dentro da própria igreja, porque bombardeou de fora e começa-se o bombardeio de dentro. E nós vemos padres aqui da teologia da libertação falando um monte de besteira, ensinando um monte de coisa errada. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Se a igreja diz uma coisa, principalmente naquilo que é magistério infalível da igreja, quando um papa diz um dogma da igreja, proclama um dogma é imutável, as pessoas às vezes falam, são tão ignorantes que as pessoas falam, não, porque a igreja tem que mudar os seus dogmas. Meu filho, dogma não se muda, né? Dogma é dogma, né? Não tem como mudar, é uma verdade de fé que não tem como mudar, é aquilo que a igreja crê. Daí a pessoa confunde coisas morais em determinados aspectos com dogma, né? Uma pessoa ignorante, né? Então você veja que você combater algo que a igreja declara é dogma de fé, e você começa a dizer, não, isso não é verdade, eu não creio nisso. Ou então a pessoa chega e fala, não, mas você é católico, você é livre para acreditar ou não. Não, isso é dogma. Veja, quando a igreja proclama um dogma, por exemplo, a dogma da Imaculada Conceição, Nossa Senhora é imaculada, né? Se você não concorda, você não é católico, né? Se você se diz católico e começa a combater a Imaculada Conceição, veja, é isso que São Pio X está dizendo, que é um pecado contra o Espírito Santo. Combater a verdade conhecida, não basta não crer, combate. A igreja está dizendo por meio de um dogma, um Papa proclamou um dogma da Imaculada Conceição, a Virgem Maria é imaculada, sem pecado concebida. Então a pessoa vai começar a combater, não, ela não é imaculada não, e não sei o que. Eu tenho que dizer, meu irmão, quando se proclama um dogma, além de ser uma verdade conhecida, e por aqui nós vemos que está excomungado, na própria documento da proclamação do dogma, normalmente se diz, anátema seja quem não acreditar nessa verdade de fé. Ou seja, o que é anátema? É excomungado. Aí talvez a pessoa mais assim, açucarada fala, nossa, quem é você para excomungar? A igreja não pode excomungar ninguém. Ai, porque a palavra de Deus. Então, por favor, abra comigo a Epístola aos Gálatas. São Paulo aos Gálatas vai dizer no capítulo 1, a partir do versículo 7, por exemplo. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, ou seja, excomungado, fora da comunhão com Cristo. Ou seja, se a pessoa prega um evangelho diferente daquilo que os apóstolos estão pregando, ou seja, daquilo que a igreja está pregando, então, anátema seja. Se a igreja diz A e a pessoa combate o A dizendo que é B, anátema seja, né? A gente vê, por exemplo, agora esqueci o nome da criatura, agora fugiu,
Mas tem um frei carmelita lá em Minas Gerais, que eu não vou falar agora porque eu posso estar cometendo um equívoco, falhou a memória no nome dele, mas que combate todos os dogmas marianos. Ele combate isso que não é verdade, ou seja, anátema. Este frei carmelita da teologia da libertação, está excomungado. Por quê? Porque a igreja diz que anátema seja quem não acreditar, e está cometendo um pecado contra o Espírito Santo, ou seja, vamos rezar para que Deus tenha de misericórdia da alma dele, no último momento ele sair desse estado de pecado mortal. Mas não só este frei, quantas e quantas pessoas revestidos eu não digo de clédima, de batina, porque normalmente esses nem usam, né? Mas revestidos do meu Deus do céu, da graça extraordinária do sacerdócio, quantos estão profanando até essa graça, ensinando o erro, porque a pessoa principal para anunciar a verdade não sou eu que sou leigo, é um padre. E quantos nós vemos esses hereges da teologia da libertação, e quando eu falo isso não é falando mal de pessoa A ou de pessoa B, é porque se está pregando essas coisas contrárias ao ensinamento da igreja, estão com meias verdades, ou seja, em heresias e pecado contra o Espírito Santo, ou seja, pessoas combatendo dogmas da igreja, a pessoa que pega um catecismo da igreja, uma verdade conhecida, uma verdade revelada, esta é a fé da igreja, quando pega o catecismo e fala, essa é a fé da igreja, aqui está no que nós acreditamos, e a pessoa começa a combater dentro da igreja, combatendo. Eu não falo do protestante, eu não falo do ateu, eu não falo do comunista de lá, eu falo dos comunistas de dentro, eu falo dos hereges que estão dentro, das pessoas que estão querendo massacrar, e eu falo com pessoas que têm plena consciência, a pessoa conhece todos os textos, a igreja diz isso, dogma, mas eu não acredito, e eu vou combater isso, ou seja, é pecado contra o Espírito Santo. E nós vemos esse absurdo que está se espalhando, né? E as pessoas não veem, veja, como essa blasfêmia que o Senhor fala contra o Espírito Santo, não é só falar mal contra o Espírito, porque poucos vão xingar o Espírito Santo, mas no entanto, veja como os pecados contra o Espírito Santo estão cada vez mais nítidos, eu acho que vocês podem compreender, na presença da nossa sociedade, né? Por exemplo, algo muito claro, a igreja condena os partidos comunistas, a igreja condena o comunismo e o socialismo com pena de excomunhão. A pessoa conhece os documentos de Pio XII, conhece os outros documentos da igreja, aquilo que a igreja ensina, mas a pessoa ela combate, eu não acredito, começa a combater e começa a dizer eu sou católico marxista, como nós ouvimos deputados lá na casa, lá na Câmara dos Deputados. Então começa a combater uma verdade conhecida, a igreja já revelou. Pio XII dizia, por exemplo, não se pode ser ao mesmo tempo um verdadeiro socialista e um verdadeiro cristão, não tem como, é incompatível. Então eu conhecendo isso, eu começo a combater a igreja, combater a verdade conhecida, ele conhece. Eu não estou falando muitas vezes de alguns estudantes, de alguns jovens que vão sendo levados pela massa, mas eu falo de pessoas que têm conhecimento, conhecem essa verdade, começam a combater a verdade conhecida. E olha que interessante, apesar de falar nessa encíclica do Papa São João Paulo II, Dominum et Vivificantem, perdoe o meu latim, ele fala sobre os pecados contra o Espírito Santo, mas essa questão, por exemplo, do marxismo, ele fala também, ele fala não no contexto do pecado contra o Espírito Santo, mas no contexto do não contristeis o Espírito Santo, que São Paulo vai falar. E ele vai falando do materialismo, que é uma das formas materiais, uma das formas práticas, né? Não só teórica, mas prática, que é o materialismo, esse contristar o Espírito Santo, que olha, por exemplo, o que o Papa São João Paulo II fala. Essa dimensão exterior encontra sua expressão mais importante no materialismo, tanto na sua forma teórica enquanto sistema de pensamento, como na sua forma prática, enquanto método de leitura e de avaliação dos fatos. E ainda, como programa dos comportamentos correspondentes, o sistema que mais desenvolveu esta forma de pensamento, de ideologia e de praxes, e que o levou às extremas consequências do plano da ação, foi o materialismo dialético e histórico, ainda hoje reconhecido como substância vital do marxismo. Por princípio e de fato, o materialismo, e aqui veja o marxismo, porque São João Paulo II está dizendo que a forma que mais expressa
esse materialismo hoje é o marxismo? Por princípio de fato, o materialismo exclui radicalmente a presença e a ação de Deus, que é Espírito, no mundo e sobretudo no homem, pela razão fundamental de que não aceita a sua existência, sendo em si mesmo e no seu programa um sistema ateu. Ou seja, a pessoa vê que, na verdade, o marxismo, ele é ateu, porque o marxismo combate a religião. Marx dizia, né, a religião é o ópio do povo, e quando ele diz a religião, entenda a religião judaico-cristã, especificamente a Igreja Católica. Então você vê que todo o princípio do marxismo é ateu, anticristão, e você conhece, você tem conhecimento disso, e você combate a verdade conhecida, ou seja, você combate a igreja que está condenando isso, você está cometendo, você não é um herege, mas é muito pior. Você está cometendo um pecado contra o Espírito Santo e não tem perdão. Por isso, meu irmão, se você está nesse estado revestido dessa capa, tire essa capa e deixe que o Senhor lave essa lama do pecado mortal que está em ti. Deixe-se, porque o pecado contra o Espírito Santo é um muro que você constrói, só você pode derrubar esse muro. O Senhor está batendo, mas você é quem tem que derrubar o muro, porque enquanto o Senhor fala, porque quando a igreja fala, a igreja, por meio do Papa, ali de forma infalível, a igreja por meio dos seus documentos, do magistério da igreja fala, é Cristo quem fala. Se nós fechamos a graça para Cristo, Cristo não vai invadir. Então aqui basta você aceitar essa verdade revelada. Não só na questão religiosa, muitas vezes na questão científica. Para vocês terem uma ideia dessa questão de conhecer a verdade, mas não se deixar libertar, porque o Senhor fala, conhecereis a verdade vos libertará. Muitas conhecem a verdade, mas não se deixam libertar. Por exemplo, uma vez na questão quando o STF aprovou o aborto de anencéfalos, em um vídeo eu entrei em um pequeno debate com uma mulher e papo vai, papo vem, e ela defendendo o aborto com unhas e dentes, eu defendendo a vida, e de repente eu não sei o que falando de vida e tal, e de repente eu vou e falo, mas você sabe, por exemplo, que também os anticoncepcionais são abortivos, porque para quem não sabe, o anticoncepcional leva ao aborto, né? Tem vídeos explicando sobre isso, posto na descrição, e eu falando, você sabe que o anticoncepcional também é abortivo, assim como a pílula do dia seguinte, assim como o DIU, e aquela mulher vai e me responde, eu sei sim, porque eu sou médica pediatra. Você consegue compreender isso? Eu sei, porque eu sou uma médica pediatra. Ou seja, ela é médica pediatra, ou seja, ela cuida de crianças, deveria estar defendendo a vida, mas uma mulher que cuida de crianças está defendendo a morte de crianças no seio da mãe. Ela conhece que anticoncepcional é abortivo, ela fala, eu sei que é abortivo, eu sou médica. E mesmo assim ela defende o uso, ela defende o aborto, ou seja, não há ignorância, ou seja, é pecado contra o Espírito, porque toda a verdade no mundo vem do Espírito Santo, e ela conhece essa verdade, que é aborto, e ela nega defender a vida, nega os impulsos de Deus para que ela defenda a vida. E ela defende a morte. Ou seja, pegando a parábola dos talentos, ela está enterrando no chão, nas coisas terrenas, o dom que Deus deu para ela da medicina, e ela usa isso para destruir, para a morte. Isso é pecado contra o Espírito Santo. E isso eu não vou adentrar, mas nas nossas profissões, quando nós negamos a verdade, usamos para o mal. Se eu sei, eu tenho plena consciência que o nosso país está entrando por um regime socialista, por uma ditadura comunista, por esse partido, eu sou um jornalista, e eu prefiro dar importância que o Neymar terminou o namoro com a Bruna Marquezine, eu não posso dizer que está cometendo um pecado contra o Espírito Santo, mas um pecado grave você está, porque você está omitindo a verdade conhecida, está omitindo de anunciar a verdade para o povo. E o povo ludibriado não entende a verdade, não vê que nós estamos caminhando com a ditadura socialista. Por isso que eu digo, já disse e digo, quem é da imprensa talvez pague muito caro, porque não anuncia a verdade que é para ser anunciada. Não estou dizendo que nesse caso é pecado contra o Espírito, mas é um pecado de omissão. E São Pio X ele vai enumerar outro pecado contra o Espírito Santo, que é ter inveja das graças que Deus dá a outrem. Ou seja, também pode ser parecido aqui, Jesus cura por meio do Espírito Santo, ele é Deus, ele cura.
e as pessoas começam a blasfemar, muitos hoje dentro da igreja, começam a blasfemar contra a pessoa por pura inveja, né? E às vezes falam, porque ele... Eu sou mais santo do que ele, por que eu não tenho dons extraordinários? Por que eu não rezo pelas pessoas e as pessoas curam? Porque eu quero. Às vezes as pessoas veem uma pessoa pregando, eu quero pregar assim, eu quero pregar, e começam a se fechar em si. Dentro da igreja, padres que começam a ter inveja de outros padres, né? É porque um padre tem um dom de prescrutar um coração, de atender uma confissão, começa a se alimentar inveja, alimentar rancor, e a pessoa ela fica rancorosa com Deus. Por quê? Porque ela quer, na verdade, não é o dom que Deus deu para ela, ele quer o dom que deu para outra. Às vezes Deus deu um dom para a pessoa atender a confissão e dar uma direção espiritual maravilhosa, mas ela inveja um outro padre, porque o padre fala bem, as pessoas gostam dele, só que ele não esquece que ele é um complemento disso, ele atende confissão muito bem. Ele começa a invejar dons dos outros, pessoas de grupos, de movimentos, né? Porque eu que queria cantar, aquela pessoa não presta e canta tão bem, eu que sou tão santo que canto bem daquele jeito. Deus é muito injusto. Você começa a culpar Deus, porque na realidade você não quer o Deus dos dons, você quer os dons de Deus apenas. E você começa a servir não a Deus, você começa a servir pelos dons, você começa a almejar dons. Às vezes a pessoa tem uma experiência extraordinária e você fica invejando, eu quero ter também, e logo entra numa ilusão diabólica, né? Então deve-se tomar cuidado com isso, com essa questão de inveja, de ficar almejando os dons dos outros, né? Imagine padres santos tendo inveja de outros padres santos, né? Eu não conheço, né? São João Paulo II, que chegou a conhecer São Padre Pio, eu não vi São João Paulo II falar, eu queria ter aqueles dons, porque Deus é ruim comigo, porque eu queria ter os dons extraordinários de São Padre Pio e eu não tive. Deus é ruim. Não, Deus não é ruim. Deus deu dons extraordinários para São Padre Pio e deu dons extraordinários para São João Paulo II, ora bolas. Deus dá dons extraordinários para mim que sou leigo e dá dons extraordinários para você que está aí. Quando eu falo extraordinários, eu não estou dizendo que Nossa Senhora aparece para mim, não. Eu falo dons extraordinários porque Deus nos suscita carismas e nós não podemos abafar aquilo que Deus nos dá. A própria pregação da palavra é um carisma, né? Por exemplo, eu estou pregando por graça de Deus, porque Deus sabe como era antes, né? Mas até a situação, dificuldade com leitura, se eu estou pregando, é pura graça de Deus, né? Se você gostar de algum vídeo meu, não fique falando besteira, né? Agradeça a Deus, porque muitas vezes as pessoas começam a falar coisa e começam a achar que a pessoa é santo, né? Ainda bem que a confissão o padre não pode contar, é segredo de confissão, porque se você fosse padre você ia ver que santidade que eu tenho, né? Mas aí, se Deus me deu a graça de pregar, aí você imagine o pecado que eu estaria cometendo falando, poxa, eu não queria pregar, o que eu queria mesmo era ser cantor. Porque aí eu fico vendo o show ali do Adoração em Vida, o Valmir Alencar cantando, eu queria estar ali cantando para aquela multidão de pessoas, né? Mas Deus não me deu esse dom. Poxa Deus, eu queria ter o dom de cantar. Eu tenho uma inveja tão grande, uma inveja boa, tá? É uma inveja branca assim, né? Uma inveja boa, porque eu queria cantar daquele jeito. Hipócrita. Deus me deu um dom para pregar, não deu para me cantar. E a mesma coisa a pessoa que canta. A pessoa canta bem, tem a unção para cantar, mas ela queria, na realidade, era pregar. Ela queria fazer tudo, menos assumir o dom que Deus deu para ela, né? Às vezes Deus dá um dom para uma pessoa, a pessoa almeja outra coisa. Deus dá a graça da pessoa ir para uma vocação, mas ela quer a outra. É o ato de desobediência, né? Então vê que a gente almeja os dons das pessoas, almeja tudo, mas a gente não almeja fazer a vontade de Deus, assim como Nossa Senhora. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Eis aqui o teu escravo, Senhor, eis aqui o teu filho. Eu recebo os dons que o Senhor quer me dar. Se o Senhor quer me dar mais dons, Senhor, eu quero, assim como São Paulo, almejar os dons espirituais. Me dê, Senhor, mas eu me contento com aquilo que o Senhor me dá. Não precisamos ficar com inveja, né? Às vezes pode bater porque nós somos humanos, mas se nós alimentarmos isso e começarmos a matar Deus dentro de nós, querendo aquilo que o outro tem, isso nós estamos cometendo um ato de pecado contra o Espírito, né? Querendo os dons que o Espírito dá a outros e não o que o Espírito dá a nós. Nós rejeitamos aquilo que Deus nos dá porque queremos o que Deus dá a outros, né? E o que Deus dá a nós é o necessário para a nossa salvação, é o necessário para o nosso apostolado. Deus quer nos dar isso. Então vem os outros pecados contra o Espírito Santo que São Pio X enumera. Obstinar-se no pecado,
Ou seja, a pessoa ela se obstina no pecado, ela se entrega na vida de pecado. Veja bem, como aquele caso que eu citei daquele rapaz que ele chegava bêbado em casa, ele disse que rezava Pai Nosso, Ave Maria, pedindo a Deus, dizendo, um dia eu saio dessa, e pedindo a ajuda de Nossa Senhora. Quem se obstina no pecado é a pessoa que ela conhece que algo é pecado e ela fala, eu não quero me converter. Ela começa a se entregar de fato, se entregar totalmente na vida de pecado. Ela conhece a salvação, ela conhece a palavra de Deus e ela fala, eu não quero Deus. Deus, eu não te quero. E ela começa a ir para a prostituição, ela se entrega à prostituição, ela vai para a droga, ela vai para o crime, ela se obstina, ela se entrega, ela fica cega pelo pecado. E Deus se revela a ela, mas ela não quer Deus, ela foge de Deus. Você chama a pessoa para ir para um grupo de oração, ir para uma santa missa, a pessoa muitas vezes ela está com a droga, ela puxa a maconha e solta a baforada na sua cara e fala que não quer. Muitas pessoas, que quando nós vemos que antes de se converterem dizem que fumavam maconha na folha de Bíblia. Ou seja, pessoas obstinadas pelo pecado, rancorosos, totalmente vendidas, entregues a Satanás porque não querem a salvação. Se obstinaram no pecado. Por isso é necessário nós rezarmos por essas almas, para que elas possam acolher a graça extraordinária da salvação. E assim é um outro pecado contra o Espírito Santo, morrer na impenitência final. Ou seja, eu morro na impenitência final. Muitas vezes é comum nós vermos isso. Pessoas que ficam doentes, vão para o hospital, estão internadas, mas elas não se confessam, elas não querem se confessar, elas reconhecem a miséria delas, mas elas não querem aceitar a misericórdia de Deus. Elas falam, praticamente eu quero ir para o inferno. Vocês conseguem entender? Elas veem a miséria que elas estão, mas elas estão na impenitência, porque elas não querem se converter. Muitas vezes você fala de levar um padre para atendê-la, para dar a unção dos enfermos, para dar a extremunção, para confessá-la, para dar a comunhão, para confortá-la, para que ela tenha uma boa morte. Ela não quer. O que ela quer é ver o médico, porque a confiança dela está no médico. Porque ela não vê que o câncer que ela pegou pode levá-la à morte, como está levando. E ela não quer se converter, ela quer o médico. E aí, doutor? E aí, eu tenho chances? E aí, eu estou melhor? E aí, eu vou escapar? E quando vê que as notícias não são melhores, então desenganadas, as pessoas se entristecem. Ela não busca Deus, ela não busca a misericórdia de Deus. Ela se entristece, entra num ódio contra Deus, porque ela acha que Deus foi quem enviou a doença, porque ela acha que Deus não a ama, mas ela não quer a misericórdia de Deus, entende? Porque a doença, o ódio, o câncer vai vir. As doenças físicas, corporais vão vir. A morte vai vir. Só que quando eu rejeito esta realidade, me entregando ao pecado, na recusa de Deus, eu estou cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Veja, quando nós chegamos à impenitência, nós não nos arrependemos. Conta-se da vida de São Padre Pio de Pietrelcina, que uma senhora viúva foi procurar São Padre Pio para saber se o marido dela tinha ido para o céu, se tinha se condenado. São Padre Pio tinha dons extraordinários, ele parou por um instante, rezou, fez uma cara de dor e falou, seu marido foi condenado ao inferno. Aquela mulher olhou para Padre Pio e falou, mas como ele foi condenado, se antes de morrer ele se confessou? São Padre Pio olhou para ela e falou, Deus tinha um chamado para ele na sua juventude. Ele recusou o chamado de Deus e se deleitou no pecado, se obstinou no pecado. Depois ele voltou, porém, antes de morrer, ele não confessou todos os pecados e se esqueceu de outros. Por isso foi condenado, ou seja, ele tinha consciência dos pecados dele, mas não confessou. Vergonha, medo, não arrependimento. Nós devemos nos confessar hoje como se fosse a última confissão. Mas nós não podemos ocultar os nossos pecados porque é falta de arrependimento. Para você visualizar de fato essa situação do que é uma pessoa que está morrendo, que está em pecado mortal, à beira de ir para o inferno, mas se arrepende e se salva, de uma pessoa que está à beira do pecado mortal, não se arrepende, ou até confessa e comunga, mas sem se arrepender de fato e se condena ao inferno. Vocês visualizem nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. A um lado de Jesus está São Dimas, né, o bom ladrão, e do outro lado de Jesus está
o mau ladrão. E o que acontece naquele momento? Dimas, o bom ladrão, reconhece a miséria dele diante de Deus, vê que não tem salvação, ele vê que tudo aquilo que ele fez na vida não valeu a pena, ele vê que tudo agora não lhe livra da morte, que a única pessoa que pode lhe livrar da morte é aquele que está com a morte dele matando a morte, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vê, reconhecendo a sua própria miséria, fala: Senhor, lembra-te de mim no paraíso. Ele tinha dito para o mau ladrão: nós merecemos esses opróbrios, mas este não, este é justo. Ele olha para o Senhor e fala: Senhor, lembra-te de mim no paraíso. Ele, batizado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Dimas ouve da boca do Senhor: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dimas estava em pecado mortal, mas não estava em pecado contra o Espírito. Ele reconheceu, o Espírito lhe revelou no coração. No entanto, também revela para o mau ladrão. Mas o mau ladrão, vendo o justo morrendo pelos injustos, Jesus morrendo pelos injustos, o mau ladrão blasfema: ah, se tu és o Filho de Deus, então salva-te a ti e a nós também. E aquele homem, não sei, o Evangelho não descreve, mas provavelmente, neste ódio, neste furor, se condenou ao inferno por cometer um pecado contra o Espírito. Na hora da morte, na beira da morte, no último suspiro, ele recusou a graça extraordinária. Dimas aproveitou a graça extraordinária do Senhor. O mau ladrão recusou. Veja, isto é algo grave. Isto é algo sério. Nós devemos compreender isso. Porque nosso Senhor, por meio de Santa Faustina, vai nos falar tantas vezes, a própria Santa Faustina vai dizer: até o último minuto da nossa vida, até o último segundo, Deus vai tentar de uma forma extraordinária nos salvar. O Espírito Santo vai vir com uma luz bendita, nos revelar do pecado, não para dizer você pecou, mas para dizer: olha, o estado em que você está em pecado, se arrependa. Até o último segundo da morte, os raios da misericórdia de Deus vão tentar nos atingir. Só que nós, até o último segundo, nós podemos escolher se nós tiramos essa capa maldita que impede que a misericórdia de Deus chegue em mim, ou se eu vou me entregar ao pecado e me obstinar no pecado, rejeitar a verdade revelada. Porque aí vem o outro pecado que eu deixei por último, que é o desesperar-se da salvação. Que aí eu me desespero, eu acho que eu não tenho mais salvação. Ou seja, desesperar-se da salvação é pecado contra o Espírito. Por mais que eu esteja ali, São Dimas, por mais que ele fosse um ladrão, talvez tenha matado pessoas, roubou muitas pessoas, porque ele era um ladrão, por mais que ele tenha feito o escambau, ele não se desesperou da salvação, ele creu. Porque Deus disse: se creres, verás a glória de Deus. Muitos na hora da morte são salvos. No último segundo da morte são salvos. Só que aí, se eu achar, então, se no último segundo eu me converto no último segundo, aí eu me condeno, porque eu já estou entrando no outro pecado contra o Espírito, que é a presunção. Mas veja o que Santa Faustina vai nos dizer. É algo muito interessante o que ela vai falar aqui no diário dela, no número 1698. A misericórdia de Deus atinge às vezes o pecador no último instante de maneira surpreendente e misteriosa. Exteriormente vemos como se tudo estivesse perdido, mas não é assim. A alma, iluminada pelo raio da forte graça de Deus extrema, dirige-se a Deus no último instante com tanta força de amor que imediatamente recebe de Deus o perdão das culpas e dos castigos. E exteriormente não nos dá nenhum sinal, nem de arrependimento, nem de contrição, visto que já não reage a coisas exteriores. Ó, quão inconcebível é a misericórdia de Deus! Veja, a pessoa pode estar no pecado mortal, nas últimas. Pode ser um comunista herege. Mas, se ela se deixar atingir no último minuto, ela reconhecer, ela pode ser salva. Veja aqui, por exemplo, não é aquilo que passageiro. Veja que São Dimas, no último momento da vida dele, no último segundo, ele ouve de Jesus dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se Jesus tivesse dito para ele: você não morrerá, você viverá, eu tenho certeza que São Dimas viveria uma vida cristã autêntica. O problema aqui
é que talvez, para nós entendermos quando eu estou em pecado contra o Espírito, talvez muitos, na hora da morte, rezem um ato de contrição, como Santo Afonso Maria de Ligório no Preparação para a Morte fala, mas se Deus desse a cura daquele câncer em estado terminal para essa pessoa, será que ela viveria uma vida cristã autêntica? Ou o ato de contrição foi da boca para fora? Porque muitos fazem um ato de contrição e na beira da morte reconhecem o senhorio de Cristo, reconhecem a misericórdia de Deus, são curadas e vivem uma vida autêntica com o Evangelho. Porque nesta hora, Deus penetrando os corações, Ele vê que muitos não se arrependem, apesar da graça extraordinária. A Glória Paulo, dizem que no testemunho dela, ela chega a falar em um momento que ela viu que quando a pessoa morre, Deus se revela a essa pessoa quando ela está à beira da morte. Mesmo a pessoa que não conheceu o Senhor, que não lhe foi anunciado o nome de Jesus, Deus se apresenta a essa pessoa. E se ela aceitar que ali é Jesus o Salvador, ela será salva. Só que neste último segundo da morte que o Senhor se apresenta a todos nós teremos este momento de encontro com o Senhor antes da morte. Mas se nós não nos arrependermos, quão miserável será o nosso fim. Veja, se nós nos desesperarmos, Deus, na hora nós não tem salvação mesmo, e a gente se entrega, Deus está dizendo, eu te perdoo, e a pessoa, não, eu não consigo. Veja, nós precisamos crer na confiança de Deus, porque tristemente tem pessoas que rejeitam essa misericórdia na última hora. Diz Santa Faustina, mas ó, horror, existem também almas que voluntária e conscientemente afastam essa graça e a desprezam, embora já em meio à própria agonia. Deus misericordioso dá à alma esse momento de luz interior, com que, se a alma quiser, tem a possibilidade de voltar a Deus. Mas, muitas vezes, as almas têm tamanha dureza de coração, que conscientemente escolhem o inferno, anulam todas as orações que as outras almas fizeram por elas a Deus. E até os próprios esforços de Deus, às vezes a gente até reza. Mas Deus se revela, é uma graça extraordinária, Deus se manifesta. E a pessoa não quer. Ou porque entra em desespero, ou esses outros pecados. Quantos e quantos nós vemos as pessoas, nós anunciamos que ser comunista é motivo para excomungar uma pessoa. Pois é, eu sou católico, sou marxista mesmo. Veja, conscientemente. Por isso eu recomendo que nós nos entreguemos ao Imaculado Coração da Virgem Maria, pois Santo Afonso Maria de Ligório ele vai dizer que, contar um testemunho de uma mulher que ela era pecadora pública, e então ela foi jogada para morrer quando ela estava para morrer, foi jogada numa caverna. Ninguém acreditava na salvação daquela mulher, não foi nenhum padre atendê-la. Ela foi entregue de fato, ela plantou e ela colheu isso, o desespero, a falta de Deus. Mas eis que ela morreu e uma senhora que rezava, mandava rezar missas pelas almas do purgatório, nunca mandou rezar por ela porque falava, essa mulher já foi para o inferno. Mas a misericórdia de Deus agiu no último momento, porque ela apareceu um dia para esta mulher, porque as almas do purgatório, não é igual ao Espiritismo prega, almas que estão no purgatório e na purificação podem, por permissão de Deus, aparecer para pedirem orações. E esta alma apareceu para esta mulher, pedindo, por que tu nunca rezastes por mim? Ela se surpreendeu como salvaste, ela falou, eu me salvei, porque quando eu me vi desolada, sem ninguém por mim, eu recorri à Virgem Maria, como minha última salvação, e ela rogou a Deus e conseguiu que eu me salvasse naquele último minuto da vida. E me concedeu, inclusive, que eu passasse menos tempo no purgatório, sofrendo mais para sair mais rápido. E só faltam poucas missas para eu sair. Veja a extraordinária misericórdia de Deus e a intercessão da Virgem Imaculada, que é nossa corredentora. Por isso que eu quero anunciar a Virgem Maria, nossa corredentora e mãe. Santo Afonso Maria de Ligório também vai dizer no mesmo livro, Glórias de Maria, que foi revelado a um anjo. Agora eu não lembro se foi para uma santa da igreja, que eu não recordo o nome agora, que por meio, pela fidelidade da Virgem Maria, ter sido fiel até a cruz de Nosso Senhor, ela conseguiu de Deus a graça de salvar a alma que ela quiser. Ou seja, a pessoa, mesmo fechando as portas para a salvação, em estado de pecado contra o Espírito Santo, se a Virgem Maria rogar, acontecerá essa graça extraordinária.
Aí a pessoa só não se salva se ela não quiser. Veja, que impressionante isso. Nós devemos recorrer ao Imaculado Coração da Virgem Maria. E só para encerrar, eu gostaria de ler um pouco longo, mas peço a vossa paciência. Antes de encerrar, 2 minutinhos para você ouvir, por exemplo, aqui no Diário de Santa Faustina, no número 1486. Vou ler, mas você pegue e reze. Né? É o diálogo de Jesus com a alma em desespero, ou seja, o desesperar-se da salvação é um pecado contra o Espírito Santo, mas aqui nós podemos ver todos os pecados contra o Espírito. Se talvez alguém de nós estivermos nesse estado, olhemos esse diálogo e confiemos na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero encerrar lendo isso para nós, porque eu sei que muitos não vão querer ler depois. Escute. Talvez este seja o último momento que Deus esteja querendo usar para falar com você. Não recuse a salvação de Deus, creia. Diálogo de Jesus misericordioso com a alma em desespero. Diz Jesus: alma mergulhada em trevas, não desesperes, nem tudo está ainda perdido. Entra em diálogo com teu Deus, que é o amor e misericórdia mesma. Infelizmente, a alma permanece surda ao chamado divino e mergulha em trevas ainda maiores. Jesus chama novamente: alma, ouve a voz de teu Pai misericordioso. Na alma, desperta a resposta: não existe mais misericórdia para mim. E cai em trevas ainda maiores, numa espécie de desespero que lhe dá o antegosto do inferno e a faz inteiramente incapaz de se aproximar de Deus. Jesus fala à alma pela 3ª vez, mas a alma se mantém surda e cega, começa a se confirmar na dureza de coração e no desespero. Então, começam, de certa forma, a se esforçar as entranhas da misericórdia de Deus. E sem nenhuma cooperação da alma, Deus lhe dá a sua última graça. Se a desprezar, Deus a deixará pelos séculos no estado em que ela mesma quer ficar. Essa graça sai do misericordioso coração de Jesus, atinge a alma com sua luz. E a alma começa a compreender o esforço de Deus, mas a resposta depende dela. Ela sabe que essa graça é para ela a derradeira. E se demonstrar um pouco de boa vontade, ainda que seja o mínimo, a misericórdia de Deus fará o resto. E Jesus diz: aqui age a onipotência da minha misericórdia. Feliz a alma que fizer bom uso dessa graça. E diz ainda nosso Senhor: tua volta enche meu coração de alegria. Vejo-te muito fraca, e por isso tomo-te em meus ombros e levo-te para a casa de meu Pai. A alma, como que despertando: será possível que ainda existe misericórdia para mim? Pergunta cheia de temor. E Jesus diz: justamente tu, minha filha, meu filho, tens direito exclusivo à minha misericórdia. Deixa agir a minha misericórdia na tua pobre alma. Deixa que os raios de minha graça penetrem na tua alma, trazendo-te luz, calor e vida. A alma responde: no entanto, o temor me invade só de me lembrar dos meus pecados, e esse horrível pavor me leva a duvidar da vossa bondade. E Jesus então responde a ela: fica sabendo, alma, que todos os teus pecados não feriram tão dolorosamente o meu coração como esta tua desconfiança. Depois de tantos esforços do meu amor e da minha misericórdia, não confias em minha bondade. Senhor, salvai-me vós mesmo, porque pereço. Sede meu Salvador. Senhor, não sou capaz de dizer mais nada. Está dilacerado o meu pobre coração, mas vós, Senhor. Jesus não permitiu que a alma concluísse essas palavras, mas a levanta da terra, do abismo da miséria, e imediatamente a introduz na morada de seu próprio coração, e todos os pecados
desapareceram num piscar de olhos. O fogo do amor os destruiu. E Jesus diz: aqui tens, alma, todos os tesouros do meu coração. Tira dele tudo de que necessitares. Senhor, sinto-me invadida pela vossa graça. Sinto que uma nova vida começa para mim. Mas, sobretudo, sinto o vosso amor em meu coração. Isto me basta. Senhor, glorificarei por toda a eternidade o poder da vossa misericórdia. Animada pela vossa bondade, eu vos relatarei toda a dor do meu coração. Jesus fala: filha, filho, fala tudo sem nenhuma restrição, porque te ouve um coração amoroso, o coração do teu melhor amigo. Senhor, agora vejo toda a minha ingratidão e a vossa bondade. Vós me perseguistes com a vossa graça, e eu tornava inúteis todos os vossos esforços. Vejo que mereci as profundezas do inferno por ter desperdiçado as vossas graças. Jesus interrompe a fala da alma e diz: não te aprofundes no abismo da tua miséria. Estás demasiado fraca para falar nisso. É melhor que contemples o meu coração cheio de bondade. Impregna-te dos meus sentimentos e procura viver em mansidão e em humildade. Sê misericordiosa para com os outros, como eu sou para contigo. E quando sentires que as forças te abandonam, vem a fonte da misericórdia e fortalece a tua alma, e não desfalecerás no caminho. E a alma então conclui esse diálogo dizendo: agora compreendo a vossa misericórdia, que me defende como uma nuvem luminosa e me conduz à casa de meu Pai, resguardando-me do terrível inferno, que mereci não uma, mas 1000 vezes. Senhor, não me será suficiente a eternidade para glorificar dignamente a vossa insondável misericórdia, a vossa compaixão por mim. E aí lembro de Santa Catarina de Sena: enquanto é tempo da misericórdia, recorrei a Cristo crucificado. Ele há de nos salvar. Abramos o nosso coração. E concluindo, rezemos esta Ave Maria em honra a Nossa Senhora Corredentora, Nossa Mãe da Misericórdia, para que ela consiga junto de Deus a nossa salvação, e que nos defenda de todos os modos que nos impeça de cairmos em estado de pecado contra o Espírito, pecado mortal, e que, se o demônio tentar, porque, como disse, se não me engano, Santo Inácio, né? Se não me engano era Santo Inácio que as pessoas o louvavam na hora da morte, dizendo que ele era santo, ele fala: eu ainda estou vivo, né? Ou seja, enquanto nós vivemos, nós podemos correr o risco de pecar. Então, cobramos-nos com o manto de Nossa Senhora, com o sangue de Cristo, que a Virgem Maria nos proteja de todo pecado. Se nós estamos em pecado, que a Virgem Maria esmague a cabeça de Satanás e nos tire desse estado de pecado. E se nós estamos na graça de Deus, que a Virgem nos defenda e nos ajude a não cair em pecado mortal e nem pecado contra o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Corredentora e Mãe da humanidade, rogai por nós. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe. Obrigado, Senhor, teu olhar me alcançou, teu olhar me faz reconhecer a mais sublime verdade. Obrigado, Senhor, teu olhar me alcançou, teu olhar me faz reconhecer a mais sublime verdade.